Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que trazemos notícias sobre o Flamengo. Hoje vamos fazer aqui uma reação e um corte, jogo aberto, com o Renata Fã, do Cicinho e do Daceno Ronaldão reagindo aí essa vitória gigantesca de virada do Flamengo frente aí ao Santos por 3-1. Vamos ver o que a imprensa falou aí sobre tudo isso. Então, sem mais enrolações galera, fica agora aí com o vídeo. Flamengo malvadão. Quem diria, depois da pancada em Bragança Paulista, o Flamengo se recuperou em grande estilo para cima do Santos, venceu de virada, convenceu e retornou ao G4 do Brasileirão. Domingo de Páscoa e o torcedor lotou o Maracanã. Mais de 68 mil pessoas, recorde de público no Campeonato Brasileiro. Eles não estavam ali em busca de chocolate necessariamente, mas sim de respostas. Então acho que a gente entendeu o que a gente tem que fazer é responsabilidade, é assumir, é correr, é se dedicar, e que faltou um pouco de energia de todos nós, então a gente entendeu bem isso. E não dá pra falar que os primeiros 45 minutos de jogo foram bons. A verdade é que Flamengo e Santos pouco construíram na primeira etapa. A sorte de quem pagou o ingresso é que ainda restava mais um tempo de jogo, e esse sim valeu a pena. Logo aos 2 minutos, Lautaro Dias aproveitou a bola espanada pela defesa e ganhou a disputa com Léo Ortiz para abrir o placar 1-0 Santos. O Flamengo respondeu com falta perigosa cobrada por Léo Pereira. Na sequência, outra cobrança. Dessa vez com desvio e sobra para Léo Ortiz se redimir com o torcedor. Só que depois de muita reclamação e interferência do árbitro de vídeo, Anderson Daronco assinalou um impedimento no lance e anulou o gol. Do outro lado, Lautaro teve a chance do segundo, mas era o Flamengo quem dominava as ações da partida. E não demorou para Carrascal encontrar Pedro e a rede voltar a balançar. Gol 161 de Pedro com a camisa do Flamengo, igualando a marca de Gabigol como o 6º maior goleador da história do clube. A virada aconteceu rápida. Barreal derrubou Arrascaeta na área. Pênalti. Jorginho, com pulinho, marcou 2-1 Flamengo. E aos 43 minutos, um golaço no Maracanã. Paquetá da entrada da área, 3-1. A bola na rede é a segunda de Lucas Paquetá nos últimos 3 jogos. Números que reacendem a disputa do meia por uma vaga na Copa do Mundo. Na última convocação, Ancelotti não lembrou do jogador. E a próxima lista já é a do Mundial. Já são 7 anos dentro da seleção e sempre foi assim, primeiro fazendo meu trabalho no meu clube, para que eu possa chegar na seleção, e eu vou continuar fazendo isso para que eu possa alcançar meu objetivo. E a Páscoa só não terminou com chocolate, porque ao apagar das luzes, Plata acertou a trave. Fim de jogo, Flamengo 3, Santos 1. Por isso os jogadores estão de parabéns. No último jogo não correu muito bem, nós chamamos a atenção que não representámos a camisola, mas hoje foi uma atitude magnífica. Além da vitória, foi uma atitude magnífica. De volta ao caminho das vitórias, o Flamengo chega aos 17 pontos, com um jogo a menos, e busca se aproximar dos primeiros colocados. Enquanto o Santos terminou a Páscoa com um sabor amargo, apenas 10 pontos somados e caindo na tabela. Esse tipo de jogo, você tem que, por incrível que pareça, para você ganhar, você tem que ter erro zero. É muito difícil jogar com o Flamengo aqui, com 60, 70 mil, e com a qualidade que o Flamengo tem no elenco todo. Foi o maior público do Brasileirão até agora. E, Edu, o Santos até conseguiu se impor, sair na frente, mas depois o Flamengo retomou o seu estilo de jogo e bateu até com facilidade o Santos no final. Mas o Peixe sem o Neymar é outro assunto também. Renata, em jogar contra o Flamengo, você tem que jogar sempre com a corda esticada. E o Santos até que em certos momentos conseguiu fazer isso, né? Marcou muito bem a equipe do Flamengo, principalmente no primeiro tempo, né? O jogo meio truncado, assim, o Flamengo posse de bola, mas o Santos também não sofreu. Aí no segundo tempo começa aí com um belo gol, esse belo gol, né, do Lautaro, né? E aí depois o Santos deixou de jogar. E aí recuou. E quando você acaba recuando como o time do Flamengo,
aí você fica muito perto do seu gol. Agora, para mim, o Daronco, o pênalti, meu irmão, que isso, o Arrascaeta já se joga dentro da área naturalmente, aí você vai e cai nesse lance aí, mas eu vejo que o Cuca conseguiu dar uma cara pro Santos, Renato. Eu vejo que o Santos hoje, por mais que teve uma derrota do Flamengo, mas eu vejo que o Santos ainda tem um caminho bom pela frente, porque você viu que tem ideias de jogo, você viu que ele conseguiu mudar o esquema tático, então a gente espera que o Santos consiga evoluir e conseguir somar mais pontos ainda. Ronaldão, a gente sempre espera que o Flamengo seja favorito pela qualidade que tem, pelo elenco, mas tropeçou de uma maneira até vexatória para os padrões do Mengão lá em Bragança Paulista e se recuperou bem, precisava vencer e convencer. Se recuperou bem porque o público que estava dentro do Maracanã empurrou o time, porque toma um gol. Depois você vê a torcida empurrando o time para cima do Santos. Foi uma referência até. Era para ser uma tarde e noite de cobrança e acabou sendo uma grande goleada, porque sai perdendo, consegue dar a volta por cima com os jogadores que tem. O Flamengo, a gente sabe que tem 2, 3 times para colocar em campo. Agora basta dentro de campo eles corresponderem. E isso, com a força da torcida, foi só questão de tempo pro Flamengo buscar essa vitória e um golaço do Paquetá. Os produtos de... Agora, Cicinho, tem uma semana diferente com Sul-Americana e Libertadores, outro foco, outros compromissos. O Flamengo vai jogar com o Fluminense o Clássico na próxima rodada e o Santos enfrenta o Galo. Então não tem vida fácil pra ninguém. O Flamengo precisava vencer e o Santos fez o que pôde. Exatamente. O Flamengo, digamos que ele demorou para acordar no jogo contra o Santos, mas quando acorda e entra a qualidade dos seus jogadores, aí é indiscutível o potencial do Flamengo. O Flamengo só não pode cometer esses erros, principalmente em Libertadores. De deixar a defesa no mano a mano, você ter aquele ímpeto de ataque e ir de uma maneira assim desenfreada, tentando a todo custo fazer o gol e deixar a defesa exposta, é complicado. O Flamengo sofreu isso daí já o ano passado, na final aí daquele Libertadores, e campeão da Libertadores com o campeão da Sul-Americana, o Flamengo pecou nisso, então tem que tomar muito cuidado. Mas é um time que, hora que engrenar, aí vai ser difícil parar realmente. Já vamos falar do Flamengo, que venceu o Santos por 3-1. Vou a você novamente, Mauro, que eu vi você falando e queria ouvir mais. Vitória 3-1, importante, grande vitória, golaço do Paquetá. Na verdade, ele só fez o gol e mais nada, mas... Bom, né? Golaço, mas você falou assim, ganhou, bonito, importante. Mas tem coisas para serem corrigidas nesse Flamengo. Também seria, acho que um pouco fora da realidade, achar que seria perfeito depois daquela exibição ridícula de quinta-feira, né? Eu acho que teve problemas, alguns sérios, né? Esse gol é um problema sério. E quem venceu? No contra-ataque de um homem só, o Léo Ortiz batido, não conseguiu nem tentar desarmar, teve medo de fazer a falta, né? Não teve velocidade para chegar na frente também. E aí toma um drible e sofre o gol, né? Esse tipo de gol, tomar um gol assim, isso aí é gol que você toma no final do jogo. Quando você está desesperado, perdendo o jogo, vai todo mundo para o ataque, acontece essas coisas. Mas o time teve, acho que, um bom poder de reação, né? E teve trocas que foram boas, né? Que funcionaram bem. Tem um problema muito sério de parte da torcida, com uma implicância agora com o Samuel Lino, que é óbvio que está jogando menos do que deve jogar. Mas, por exemplo, no primeiro tempo, as 2 jogadas mais perigosas foram dele. Uma bola que o Varela cabeceou, e um passe excelente que ele deu para o Carrascal chutou por cima do travessão. Ainda tinha a opção do Arrascaeta para passar a bola para a direita ou chutar, ele chutou por cima. Depois ele cruzou a bola na cabeça do Pedro no lance do gol, mas o Carrascal perdeu 2 oportunidades. Então, no segundo tempo, com as mexidas, acho que ficou ainda melhor, o Flamengo já tinha virado o jogo, né? Aí mandou 2 vezes a bola na trave, poderia ter sido 4-5-1 se aquelas bolas entram, seria um placar super exagerado. O Santos é que fez um jogo bem estratégico, dentro do que poderia apresentar, e poderia ter conseguido sorte melhor, mas acho que o Santos foi pregando durante o jogo, e aí o Flamengo conseguiu se impor. Já falei do pênalti, né? Na sequência aí, o gol do Pedro e outras oportunidades. O Plata entrou bem no jogo, o gol do Paquetá. Paquetá, apesar do gol, acho que atrapalhou ali alguns momentos. Não retém a bola quando tem que reter. O jogo está 3-1, está acabando. Segura a bola, toca do lado e tal. Aí quer acelerar, forçar um passe, aí perde a bola, inicia um ataque do Santos. Algumas coisas eu acho que precisa ainda melhorar bem. Ele tem agora, estava fazendo as contas ontem, 16 jogos, 5 gols pelo Flamengo. Quer dizer, não é nem ruim. A marca de gols é boa. Gol e faz. Que se contar os minutos, dá uma média de um jogo sim, um jogo não, né? Para um cara que não é um centroavante, não é atacante, até que é uma boa média. Mas foi uma atuação, acho que razoável, ok.
Assim, pro momento, acho que é o que tinha. Agora vai jogar com o Cusco na quarta-feira, na altitude, que é aquele jogo... A pior coisa que tem na Libertadores é jogar na altitude na primeira rodada. Porque você pega o adversário motivado. Ele está no si se puede, né? Ah, dá para classificar em segundo, dá para pegar uma Sul-Americana. Você pega lá no final, se o time está eliminado, já está com os pneus arriados, ou precisando desesperadamente vencer, aí já fica menos complicado. Primeira rodada está tudo mobilizado, então não deve ser simples. E no sábado, 5h30 da tarde, tem o Fla-Flu no Maracanã, que é um jogo de dois times que brigam pelas posições lá em cima na tabela de classificação. Trajano, desculpa, agora você voltou, vamos retomar. Ganhou, Paquetá fez gol, outro dia você falou assim, o Paquetá não jogou nada, não estava jogando nada, fez um golaço ontem, e o outro cara que podia ir para a Copa, esse não estava em campo, que era o Neymar. O primeiro tempo até deu um certo susto, ficou aquela pergunta, será que o Flamengo vai jogar, não vai se recuperar da tragédia que aconteceu lá em Bragança? E no primeiro tempo não foi lá, até o Santos conseguiu equilibrar bem o jogo, tá? Mas no segundo tempo, com a substituição, o Mauro já falou. Aí agora o Santos cansou, o Flamengo entrou o Dela Cruz, entrou o Plata muito bem, o Plata com cheio de problemas e tal. Esse gol do Paquetá foi um trabalho do Plata, que saiu da direita, veio cortando para dentro e deu para o Paquetá. O Paquetá também cortou e deu uma cacetada. Se serviu para aliviar a barra depois da tragédia de Bragança, não sei, mas deu um refresco. E o importante é registrar que a torcida compareceu. 68 mil pessoas foram prestigiar o Flamengo depois daquela derrocada lá em Bragança. 3-1, eu acho que agora vai deslanchar de novo. O que aconteceu em Bragança é uma coisa episódica, inexplicável. Não tem muito. Todo mundo vai catar uma explicação e não vai achar. O importante era vencer esse jogo de uma forma razoável, para boa, né? E aconteceu. 3-1, Paquetá fez gol. O Pedro voltou a fazer gol de cabeça, que o Pedro também não vem jogando bem, mas é oportunista, foi lá e tal. Tudo bem, acho que o Flamengo agora vai entrar de novo nos trilhos. Que tal, Danilo? Eu acho que eu concordo bem com o Trajano em relação ao que o Flamengo precisava ganhar, não importava como, depois de ter tomado a atropelada do Bragantino. Eu acho que no primeiro tempo o Santos não queria jogar e o Flamengo não conseguiu jogar, e aí no segundo tempo o Santos foi cedendo um pouco mais, especialmente depois de ter feito 1-0, desistiu absolutamente do jogo, o Flamengo ficou pressionando, e ali, obviamente, o pênalti do Arrascaeta, que para mim também não foi, muito decisivo na construção do placar. O fato de o Arrascaeta dar o 360, o flip 360, nome de pirueta lá da ginástica artística, sei lá, o lance que ele deu, assim, tocou no braço dele? Tocou, mas aí ali, a partir daquele momento, acaba desequilibrando o jogo, mas o Flamengo já era melhor, eu acho que mesmo se o pênalti não tivesse saído, ia vencer. Para mim, o Flamengo ontem tinha uma missão, ganhar, não importava como, tinha que ganhar para dar uma acalmada nesses 3-0 e até para poder continuar mantendo a margem e para, querendo ou não, jogar a pressão também nos demais, porque o Flamengo jogava antes, a partir do momento que você joga e fala, ganhei, você deixa a pressão para o resto. No final, o Palmeiras acabou conseguindo corresponder também, mas acho que ontem foi uma rodada dentro do que eu esperava do Flamengo no Maracanã. Vamos falar do São Paulo, só uma pergunta rápida para todos. Quem tem a semana mais complexa? Flamengo, Cusco e Fluminense. Palmeiras, quem que pega? Barranquilha e Júnior Barranquilha e Corinthians. Parelho, hein, meu? Acho que para mim é o Flamengo. Joga na altitude. Essa o que o Mauro falou, para mim é bem importante. Equilibra um pouco e o adversário tá melhor, né? O Fluminense tá melhor que o Corinthians, mas vamos ver como é que o Corinthians vai... É bem parelho. O Palmeiras tem um mando também, né? Ah? Palmeiras tem um mando no clássico, né? Não, é Itaquera. São duas visitas do Palmeiras. A minha dúvida é o nível técnico do Cusco. Eu não sei, sinceramente, desconheço. Porque o problema em Cusco não é o nível técnico, não. Pode ser o do Palmeiras, não é em Barranquilha, né? Em Cartagena. Fala, Juca. Fala. Desculpa. Vá a Cusco. O problema em Cusco não é o nível técnico do time da casa. Aliás, o problema em Cusco é Cusco. Quem puder ir a Cusco, vá a Cusco, porque é sensacional. Isso. E estica até Machu Picchu. Cuidado mas para jogar na hora a que bola, sobe escada. para jogar a bola é uma outra questão. Mas é parelha, semana difícil para os dois. Muito bem, o que não foi pai. Então é isso, galera. O Flamengo fez a parte dele e venceu o Santos, né? Por 3-1 de virada, né? Começou um pouco ali vacilando. A gente sabia que o Flamengo tinha time, né, e qualidade para virar o jogo, reverter aquela situação. Mas nenhum time quer começar perdendo, né? E também acabar
fazendo os jogadores correr mais do que o normal. Depois que o Flamengo tomou o gol, né? Aí parece que acordou, né? Aí saiu o gol. Se eu não me engano, foi de quem mesmo? Não foi de pênalti, não. Mas teve o gol de Pedro, né? Que foi o último. O gol de pênalti de Jorginho, né? E teve o gol também de Paquetá, fora da área, né? Então, acho que foi o de Paquetá, já foi o último, se eu não me engano, né? Então, o primeiro gol foi de Pedro, né? Depois, gol de pênalti e depois o gol de Paquetá para finalizar, fazendo 3-1 de virada. E com isso, o Flamengo segue aí atrás, correndo atrás aí do líder Palmeiras, que tem 25 pontos, enquanto o Flamengo tem 17, com jogo a menos, né? Então é isso. Precisa correr contra o tempo para poder vencer seus jogos e assim, quem sabe, ser campeão brasileiro mais uma vez. Dê seu like aqui, se inscreva no canal, galera, e ative o sininho para não perder no vídeo. Agora valeu e até o próximo vídeo.